Hola, bienvenidos al Despertar de la Conciencia conmigo, Wendy Fernández. Hoy tengo el honor de conversar con Reyane Dos Santos. Ella es psicóloga, sexóloga, consteladora familiar, terapeuta sistémica de crecimiento personal de pareja y familia. Es especialista en neurociencia aplicada al cambio de comportamiento a través del programa NeuroAdvance y facilitadora didacta de biodanza. Hoy hablaremos sobre las órdenes del amor, las relaciones, el sentido de pertenencia, la sexualidad consciente, la neurociencia un poquito ahí y cómo nuestros patrones familiares pueden influir en la vida que construimos. Hola, Reyen, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado. Hola, ¿Cómo te sientes? mira, un gusto estar aqui hoje e a ser parte, ¿no?, de tu comunidade, de llevar un pouco de lo que sé y también aprender mucho, porque cada entrevista es hermoso como el conocimiento silencioso se manifiesta, ¿verdad? Sabemos muchas cosas, pero no tenemos consciência. E estas coisas vienen de nossa experiência, de nossas vivências, situações por las quais atravessamos ao longo de nossas vidas e temos sabedoria. Pero os títulos nos dão conhecimento, verdade? Eu tenho muitos títulos, pero valoro muito a experiência humana. Ya que hablas de eso mismo, yo quiero saber qué te llevó a todo esto que haces hoy. Mis heridas emocionais me levaram a buscar, não? A encontrar respostas, porque há muitas pessoas que buscam, pero não encontram. E eu sou uma pessoa que não solamente busco, pero encuentro, ¿verdad? Encuentro sentido en las cosas que hago, en las decisiones que tomo, y después voy a buscar una explicación. Eh, yo vengo de un linaje feminino muy espiritualizado en mi familia, ¿verdad? Y siempre fui muy conectada con mi intuición, com minha capacidade com minha fé, não? Com minha capacidade de conectar com esse mundo espiritual. E eu nasci, fui educada desta maneira, verdade? E pero existe um outro lado, eu sou também fui consultora de empresas 27 anos, verdade? Na área de sucessão familiar, liderazgo. Então, tenho um lado racional, lógico, muito pulsante, verdade? De buscar o porquê de las coisas. E quando o porquê não é suficiente, me entrego a confiar em lo que é. Entonces, soy de estas mujeres, ¿verdad? Que, que tiene su dimensión masculina, yang, muy desarrollada, porque para desarrollarse en el mundo de consultoría empresarial, que es un mundo básicamente de hombres, tú tienes que funcionar muy bien con la lógica racional, con la productividad. Tu usa tua intuição, pero tu não diz que és intuitivo. Tu busca uma explicação para convencer pela coisa da lógica. E eu me tornei maestra nisso, verdade? Primeiro sentia, intuía, não sabia por quê, pero para convencer, não, persuadir os empresários a seguir, muitas vezes eu tinha que buscar conhecimentos, verdade? Para explicar de uma linha lógica racional o que eu, através de minha inteligência emocional, afetiva, intuitiva, eu conseguia captar de lo que chamamos del campo, não? Dessa informação pulsante que nos está a serviço o tempo todo de nós outros, pero não sabemos conectar. E como tinha esta coisa espiritual muito desarrollada, em minha família isso é muito natural, a intuição, eu também me atrevia a isso, verdade? E daí veio a curiosidade de estudar neurociência para explicar. Eu também sou maestra em programação neurolinguística, que também explica, não, como se dá a comunicação humana. E fui me cercando de ferramentas técnicas para poder avançar, pero avançar em materializar o que sentia. O sentimento para mim sempre foi algo muito forte. Eu tenho uma facilidade muito grande de psicosomatizar, não? Mi corpo não tolera a incoerência.
Se eu penso de uma maneira, atuo de outra maneira, me enfermo. Imagina que quando cheguei à biodança é uma outra terapia sistêmica, e depois vamos falar, foi antes de chegar às constelações em minha vida, verdade? Eu já havia hecho 21 intervenções cirúrgicas, imagínate. Que, ¡Wow! mira, eu não tinha tempo para lidiar com a enfermidade. Então, eu sou muito intensa, sou muito intensa, sou assim, eu sinto tudo a mil, uma frustração a mil, não, uma tristeza, eu entro na tristeza, é intenso tudo, o amor é assim intenso, entende? Eu sou intensa, verdade? E graças a essa intensidade, eu conquistei tudo que conquistei em minha vida, avancei em los piores cenários, verdade? Porque minha intensidade de vamos, não há tempo de se quedar parada, há que seguir, não importa o que passe. Então, isso me hice desrespeitar muito meu corpo, verdade? Eu não respeitar os limites corporais, eu sempre transgredi esses limites, passava às vezes dias sem dormir para entregar coisas, fazer coisas, era uma coisa louca, verdade? E meu Muy corpo autoexigente. Mucho, e meu corpo pagou muito a exigência, e depois que conheci a biodança, me tornei facilitadora, não, a biodança são 4 anos de estudos com médicos, bioquímicos, estudamos, em realidade, a bioquímica emocional, e como através de movimentos corporais, que são os movimentos naturais da expressão emocional, podemos liberar esta bioquímica e ir cambiando rutas neuronais, porque a bioquímica celular ativa determinada rede de neurônios, que é uma comunicação, que hace tu pensar de determinada maneira. Pero tu pensas desta maneira porque existe uma bioquímica circulante e tus células vão se quedando viciadas em aquela bioquímica. As células têm o poder de ativar pensamentos. Hoje se sabe através da neurociência, pero naquela época eu intuía que isso funcionava assim, verdade? Porque quando tu te sientes bem, tu não tienes pensamento apocalíptico, verdade? Não tienes, tu tens No, esperança, pensa que as coisas vão estar resoltas logo, pero quando tu estás triste e tal, empiezam os pensamentos a duvidar da vida, a duvidar de ti. Então, em realidade, vem primeiro o sentir e depois o mental. E nós somos educados ao revés, a crer que os pensamentos são mais importantes que as emoções. E se tu empieza a crer nisso, tu vas criando uma dissociação corpo e mente. E a mente sempre é uma consequência de lo que pulsa emocionalmente em tu corpo, pero que tu não tienes consciência. Compreendes? O sí, corpo é tu única verdade. Por que que digo que é tu única verdade? Porque é a única dimensão tuya que está no presente. Nós outros somos uma dimensão espiritual, emocional, mental, verdade? E biológica. Então, ser corpo, quando tu diz assim, sinta que aqui e agora, como tu hace para sentir? Tu respira e pede para que sentindo que el aire está entrando por todo tu corpo. Ou seja, tu tienes que enfocar tu mente. Tu mente é um software que nunca está no presente. La mente, ella busca señales para evaluar se esta situação é ameaçante ou não. É a única função da mente, software básico, sobrevivência. Então, se estamos aqui conversando, minha mente, ela está avaliando, isso é um sítio seguro ou inseguro, verdade? Aí vem o controle. Por que queremos o controle? Então, a maioria quer saber seguridad, exatamente, claro, segurança psicológica. A maioria das pessoas, com certeza, querem saber quais são as perguntas que tu estás fazendo, com antecipação, verdade? Para quê? Para saber que vai dizer a mim a vida toda, imagina, consultora de empresa, tu sai de casa, tu não sabe o que vas encontrar na empresa, verdade? Tu chegas e o empresário te conta, mira, passou tal coisa. E tu tienes que saber lidar com con la ele situación. imprevisto, com o que não não está planeado. E isso para mim
era muy desgastante, hasta compreender toda esta biología cerebral, ¿verdad? Entonces, as pessoas querem soltar o controle, pero querer não é poder, hacer é poder. Então, querer não cambia nada. Eu quero parar de fumar, eu quero parar disso, quero parar, pero não paras, porque existem mecanismos cerebrais, não? Uma forma de tu cérebro funcionar e apegos emocionais que te impedem soltar aquilo que tu já sabes que não está bem para ti. E aqui entramos também nas memórias transgeneracionais, não só nas memórias de tu história familiar contigo, pero também a história familiar ancestral também tem um peso em nossas decisões, porque, sobretudo, os traumas. As pessoas pensam que só heredamos talentos. E é fácil identificar isso. Esses dias eu vi uma cantante, uma muchacha, sim, 6 anos, com uma voz de soprano adulta, que era uma coisa que chegava a ser raríssimo. É a prova viva de uma herência transgeneracional. É uma voz educada, adulta, que ela habla de uma maneira e quando abre a boca para cantar é outra. Entende? Parece outra pessoa. Eu digo: "Como é possível isso?" Porque temos que ter em conta que a genética se hereda através de traços físicos, certo? Color de ojos, altura, pelo, etcétera. Pero cantar é uma habilidade, e a habilidade é um comportamento desarrollado. Necessita treinar, aprender. E a muchacha não aprendeu nada disso, abre a boca e é Y uma ya. coisa Wow. louca. Então, tu hereda talentos. Eu sou a prova viva disso com minha hija. Minha hija tinha, penso que 5 anos, 6 anos, certo? Então, você estava em casa, e a mim me gostava muito uma telenovela que me gostava, e tinha sempre uma introdução, como toda telenovela, verdade? Na música e tal. Vou visitar uma amiga que é professora de piano. Tinha um piano em sua casa. Minha hija nunca havia sentado em um piano. Estávamos conversando, de repente, minha hija senta no piano. E eu digo, meu amor, cuidado, né? E ela, não, tranquila, deixa, esse é o piano que uso para treinar. E ela pensou, pim, 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 pim. Sacou a melodia da telenovela. Oh my God. Nossa, ela olhou para mim, mas tua hija toca? Nunca, nunca dei um instrumento para minha hija tocar. E ela sacou toda a parte inicial só escutando. Wow. E é tão hermoso, sua capacidade, é uma herência, não? De memória auditiva. Minha hija habla 6 idiomas. Yo te entiendo. Perfeitos, Wow. perfeitos. Porque ela tem o talento que chamamos, no escuta Audición. musical, Sí. no, ouvido musical. Los Então, míos los tienen porque ellos han aprendido. Dos de ellos, uno aprendió piano y otro la guitarra y la guitarra acústica y luego la eléctrica y han sido solos. isso é uma coisa, não? Sí, Não é yo me uma coisa. sorprendí. Y cuando eran más pequeños, porque ahora son adolescentes, yo una vez estaba acá leyendo en español unos mensajes y uno de ellos estaba aquí al lado mío y empezó a leer. Nunca había estado en clases de español. Yo sí le había hablado español, pero nunca había leído en español. Y empezó a leer en español. Y yo, ¿y quién te enseñó español? Nadie. Sim, é o ouvido musical, porque todo idioma tem uma musicalidade. ¿No? Y mi hija da clases, ¿no? Y ela diz, tú tienes que encontrar la musicalidad del idioma. No importa si tú habla bien. Habla todo, inventa, pero necesita musicalidad. Uma vez que tu consiga incorporar a musicalidade, tu entende o idioma e consegue falar. Tem uma didática totalmente distinta por el talento que tiene, não? Então, muitas coisas me levaram a entrar, não, em esse mundo, de compreender o comportamento humano. Aún tenho muitas coisas, verdade, por essa intensidade que levo,
que eu sei que determinadas reações não são buenas, pero aún não consigo fazer as pazes com estas reações, porque não é controlá-las. Tu não controla tus emoções, isso também é uma ilusão. Las emociones, ellas existem em ti por tu natureza. Tu podes aprender a gestionar tus emoções, pero não controlá-las. Tu não podes impedir de ter raiva em um determinado momento. Tu podes aprender a gestionar, a expressar de determinada maneira, pero não dizer que sou um ser de luz, que só sinto amor, isso aí é uma raça mental, entende? Porque não é verdade. Tu reprime determinadas emoções, porque dentro das Pero famílias, reprimir no es bueno tampoco, não, no es saludable. de repente aquilo explota, ou explota numa reação irracional, ou explota em uma psicossomática. Yo creo que ese Tudo es uno de los principales problemas, por ejemplo, por lo menos en países como yo soy dominicana, uno de los principales países de nosotros con la violencia doméstica, la violencia de género, principalmente contra la mujer mayormente. Y es eso, porque a los hombres desde jóvenes, desde niños, se le empieza a decir, usted es hombre, no llore, no esto, no aquello. Entonces, o sea, es un ser humano y tú lo acabas de decir, tienen sus emociones y deben de ser expresadas. sí, é como uma olla de pressão, verdade? Se tu não baixa o fogo, explota, verdade? Se tu não encontra uma maneira de liberar a pressão, de demonstrar, sobretudo com o machismo, nós outros temos la mirada mucho sobre la mujer como la víctima, ¿verdad? Pero en toda situación hay víctimas y victimarios. Perdóname que te diga esto, que estás tocando como un tema donde yo viví muchas situaciones y hoy entiendo que nadie es víctima porque tú permites. Y, y, y lo digo desde mi experiencia propia Ujú. porque a mí me ha costado salirme del victimismo y a Víctima. veces todavía hablo como que yo, espérate, Ajá. Wendy, no Empieza un señora. discurso. Es una ruta Sí, neuronal, ¿verdad? Que tienes, eu chamo de pensamento virótico. És um vírus. Imagina que tu tens um software em tu computadora, que vamos pensar que o hardware é o cérebro e a mente é o software. E entra um vírus. E tu tienes, todos nós outros temos um pensamento virótico, entende? Por que que tu descontrola? Porque novamente, eu sofri, se tu tens a herida do abandono, tu vai ter aí uma alarma quando passa uma situação, novamente, eu fui abandonada, vítima, verdade? sí. Se tu tienes o alarme de O el simple hecho vitimário, de pensar já que viene, podría, ya verdade? se activa, É, sí. se ativa, porque essa ruta neuronal, imagina só, como se dá a comunicação no cérebro, é uma rede de neurônios que ativa por vibração e aquilo cria um eco, é uma rede. E aquilo ativa uma informação, essa informação genera uma bioquímica no corpo que retroalimenta aquele pensamento e nos quedamos num círculo cerrado. Certo? Então, se tu tens a herida, por exemplo, eu tenho uma herida muito marcante da injustiça. Ai, não suporto, portanto, eu sou a vitimária, verdade? Porque eu me dou o direito de lastimar quem seja, porque eu fui muito lastimada, e ao invés de me quedar na vítima, eu entrei para vingar-me, verdade? Então, a mim, o que é o vitimário? O vitimário não dá. Se eu pude sola, tu também puedes. Não dá nada, entende? Existe aí uma coisa, porque existe muita ira, Reyana, entende? imagínate el caos que yo era y que todavía sigo trabajando muchas cosas cuando yo tenía Sim, las 5 heridas de la infancia. todos nós outros temos, Imagínate. Wendy, não, Sí, todos nós sí, yo outros sé, temos. pero yo tenía Temos el gran 2, combo, como yo le llamo. mas temos 2 que sangram mais. Sí, Sabe por que sangram? Porque de alguma maneira estamos aí, em português chama cutucando, não? Sacando as cascaritas. É as que mais sacam as cascaritas. Em general, uma apoia a outra, certo?
Por isso que essas 2 heridas, elas sangram, ¿no? La injusticia, ¿verdad? Como yo hablo, está muy acompanhada también por la humillación, ¿verdad? Entonces é injusto, porque não me reconheceu. Como não reconheceu tudo que hice? Então te sente humilhada, ¿verdad? Então isso te dá energia para ir contra. E há pessoas que reacionam distinto no frente à herida da humilhação, se submetem, não se sentem merecedoras, ¿verdad? Pero o importante aqui que nadie consegue evoluir sem heridas. Las heridas emocionales hacen parte del proceso natural de madurez del ser humano. Tú imagina se passássemos a vida toda sem nenhum tipo de carência, sem nenhum tipo de falta, jamás tu vas progressar, No porque é creo que a eso exista. falta, claro, é a falta que te hace progressar. Esses dias, o Dia de las Madres, eu estava com minha hija e minha hija assim também hace podcast, as coisas todas, não. Então disse ela: "Mira, vamos deixar uma mensagem para o Dia de las Madres". E eu não disse nada. Ah, nel momento hagamos, não. E eu empiezo a hablar e minha hija está do meu lado, é muito gracioso, porque eu disse: "Mi amor, me cuenta, como é ser hija de uma mala madre?". E ela se assustou, assim, porque nós estávamos ao vivo. Como assim? Sim, uma mala madre, uma madre que dividiu seu tempo contigo, com sua pareja, com seu trabalho, com suas amigas, que não estuve aí 100% para ti. Compreende? Porque as pessoas condenam as madres. Ai, Sí, porque tu tienes que estar. Não, graças a isso, a falta que se forja el caráter. Graças a esses momentos que eu não estuve, minha hija tive que descobrir recursos para avançar. E depois que se tornou independente, foi buscar no mundo aquilo que ela juzgava merecedora e que os padres não puderam dar. sabes, Reyane, que ahora que tú mencionas eso, recordé que una de las cosas que yo escuchaba mucho es cuando yo decía que estoy cansada, es que las mamás no se cansan, como si uno no fuera un ser humano, como si uno fuera un robot o algo así. Mas o pior, Wendy, é que quando recordamos as nossas críticas às nossas mamãs, também colocávamos elas num pedestal de super mulheres e exigíamos. E Sí, depois, quando toca a nós outros, reconhecemos que não é possível ser tão sí, perfeitas. E graças claro. a essa imperfeição que os hijos podem se desarrollar. Sabes, Rayen, que yo estuve viendo una de las clases tuya y con tu esposo y ustedes hablaban de las Com minha 4 amante, órdenes. Ay, não com con tu minha esposa. amante. Sí, sí, Não, sí, corrijo, esposo. corrijo, con tu amante. Mulheres, não aceitem mais as hispanas, não, porque nós brasileiras não hablamos muito de esposo, hablamos de marido e mulher, ¿verdad? Claro, Pero quando o Ramiro foi me explicar, no, esposo é estar esposado, eu digo: "Não, se isso vai ser a sí, base de nosso acordo de estar esposada a algo, não pode estar, porque primo por me libertar. Eu prefiro, vamos encontrar outro término, não?". E aí veio o termo de ser amantes, porque Ramiro dizia: "Como se chama uma pessoa que está caminhando, caminante. Como se chama uma pessoa que está estudando, estudiante. Como se chama uma pessoa que está amando, amante". Então, cierto. digo: "Perfeito, vamos trabalhar 2 em um". Nós outros como sexólogos, não, e pensar de sacar essa conotação descalificante de los amantes. Sí, que todo tiene peso, todo lo que decimos. Pero yo quiero saber, es esto que ustedes hablaban de las órdenes del amor, ¿qué son y por qué son tan importantes en nuestras relaciones? Exato. Las personas, ellas são educadas no cuento que el amor Todo lo puede. está todo le pode, me encanta, não? Mira. Yo era de las que se creía el cuento. Exato. E aí quando tu decide coisas por amor, tu vê que não é possível, nem todo pode. O amor não pode suportar, atitudes indignas. A dignidade do ser humano é fundamental, verdade? Para que nós outros podamos viver em amor.
E para vivir em amor, mesmo separando-nos de alguém, separando de nossa família, verdade? Los vínculos, Wendy. Isso é uma coisa muito importante aclarar que se confunde muito. Uma coisa são os vínculos e outra coisa são as relações. Jamás vou a poder cortar os vínculos com meus padres, não puedo cortar os vínculos com as parejas anteriores, não puedo cortar os vínculos com as amizades que me traicionaram, sei lá, pero eu puedo cortar as relações. Compreende? La relação é estar aí para aquela persona, chamando a persona, hace isto é relacionar-se. Pero para que eu pueda cortar a relação e aceitar os vínculos como são, primeiro necessito fazer um trabalho muito importante, que aí vemos a colaboração de Bert Hellinger, que desenvolveu a questão das constelações, dos 3 ordens do amor, não? E Ramiro e eu nos gusta falar de uma quarta, que não é bem uma ordem, pero é uma forma de vida. Não é uma forma de viver, certo? Que ampara todas estas ordens. Então, o principal ordem, que incluso é um instinto, para que tu veas que é algo tão forte. Primeira coisa que ser humano necessita e vai fazer todo para preservar isto é a pertenência. Eso también me llamó mucho la atención lo que Porque nós, dijeron, sí. sim, porque nós outros necessitamos pertencer. Por Yo quê? pensaba que era ser amados, No, que la necesidad más grande que uno tenía era ser amado, ser comprendido, ¿sabes? Todas estas cosas. Y no. cuando dijeron la pertenencia fue como, wow. Sim, nos submetemos, nos humilhamos para pertencer. É horrível, pero é real, verdade? Sabes que en esa clase yo recordé el caso de alguien que hizo comentarios sobre su hermana que son falsos. Eh, bueno, fue como para, imagina que esta es la hermana y para unirse, para lograr aceptación, que así es que yo lo vi, como que traicionó a su hermana diciendo cosas que no eran ciertas. Pero también, o sea, cuando yo escuché esa clase de ustedes, para mí fue wow, pero esto es lo que parece ser. Te lo estoy contando para ver si me estoy equivocando, para que me corrijas, porque es como todo el tiempo he sido rechazada, pero si digo esto, eh, pues la cosa mala va a ir para allá y yo voy a quedar bien. ¿Ahí Sim, se ejerce la pertenencia? claro, porque aí nos Wow. traicionamos nossa própria essência para pertencer. A situação é, quando somos ninhos, eh, porque assim, vamos entender, a natureza humana. O ser humano é o único mamífero que necessita de um útero estendido. Que me explico, verdade? Los outros mamíferos nascem e de alguma maneira já estão aí parados, já estão aí buscando alimento, sendo o ser humano, ele necessita mínimo uns 4 anos de um útero estendido, ou seja, de proteção, de uma relação de dependência para não morrer. Sí, Esse é o único mamífero, verdade? Então, tudo o que passa, sobretudo em los 4 anos de vida, marcam um estilo de vida para a persona. E como nós outros necessitamos del outro, por isso que a pertenência é mais importante. Tu pode ter uma relação super sádica, não? Porque vemos coisas muito feias, não? Assim, nesse sentido de ai, de coisas muito duras, destinos muito difíceis, não? Que acompanhamos tantas pessoas. Eu sou psicóloga há 30 anos. Imagina tudo que já escutei, verdade? E e é impressionante, porque muitas vezes pensamos que nossa história é difícil, quando pensamos escuchar, eu digo: "Deus meu, graças sí, a Deus que nasci na família que nasci", sí, entende? cierto. Porque antes dizíamos: "Que passa? Porque nasci nessa família", hoje dou graças a Deus, verdade? Porque eu já escutei coisas muito difíceis, não, muito feias. E que hacemos? Temos que submeter-nos. E o pior, Wendy, que aí viene a questão do conceito de amor.
tudo que hacemos para pertenecer, somos educados a compreender que esta é nossa forma de amar. Aí que entra a confusão, ¿entiendes? Então, por exemplo, pessoas numa relação sadomasoquista, não? Pessoas, mulheres que são abusadas, uma série de coisas, e decimos: "Por que que esta mulher não busca ajuda, etcétera?". Porque, infelizmente, o maltrato é uma forma de dizer que eu te amo, Claro. entendes? Porque era uma forma de ser notada, é isso que eu quero que entenda. O pior dor do ser humano é a indiferença. A pior coisa que tu pode fazer a um ser humano é hacer de conta que ele não existe. Eu te dou Wow. um exemplo. Uma vez, trabalhando, dando treinamentos numa empresa, saímos ao meio-dia para comer, verdade, com o grupo da empresa. E havia um indigente na entrada do restaurante e eu passei e saludei o indigente. Disse: "Buen dia", e a pessoa levantou os ojos. Tu sabes que essa pessoa me disse, no hasta hoje isso me corta o coração. "Tu me vês?", Wow. me perguntou isso, "Tu me vês? Eu existo?". Oh, wow. E eu disse: "Claro que te vejo, e sim, tu existes". E ele dizia assim, confundido, muito confundido, e dizia: "Não, isso é um sonho". Eu disse: "Não, Ah, isso é real". wow. E disse outra: "Vou trazer comida para ti". E entrei no restaurante, pedi e perguntei, no: "Que passa com essa pessoa que está afuera?". "Ah, ele é louco". É louco porque as pessoas passam por ele e nadie registra. Sabe o que é isso? Tu me vês, eu existo. Wow. É muito triste, não? Porque aí tu descompensa, tu cria outra realidade, tu tenta sobreviver, porque és la mirada, e isso aprendemos em biodança, não educar-nos em la mirada, porque quando tu mira alguém, tu confirma a existência desse alguém. Wow. Então, é isso que passa, só para concluir, Wendy, quando as pessoas aprendem que amar é receber maus tratos, que amar é infringir maus tratos, porque tu percebe e a pessoa é percebida. E isso é um ato de amor. Y Mira eso que es lo que loucura. conoces, sí. Es que yo he vivido todo eso. Yo comencé a vivir violencia, a normalizarla con mi papá. Sim. É a Y sua forma. me hace toda Uhum. lógica lo que estás diciendo. Sim, é a sua forma, não? Então, a pertenência é a primeira ordem, verdade, que de alguma forma regula as relações, certo? Por isso que primamos muito por los valores e los princípios. Eu puedo hacer tudo para pertenecer, pero jamás passar la línea de la dignidade própria. Y Compreendes? una, sí, y una pregunta, ¿puede la pertenencia afectar tu abundancia, el dinero, tu crecimiento personal? Claro. Mira, vou dar um exemplo muito prático, verdade? Cada família tem seu código de normas e valores. Tácitos, ou seja, aqueles que não são explícitos, e los explícitos, verdade? Se tu família, la pobreza es uma norma familiar, verdade? Porque o primeiro que empieza a ganhar mais, sabe o que a família hace? Como vampiros, sugam hasta el alma. Tu não queres ser vampirizado No. e tu não queres deixar de pertencer. O como el cangrejo que no dejan que los otros lo alan para abajo. Claro, então é melhor continuar sendo pobre, miserável, mesmo que tu conscientemente queira ter dinheiro, não és capaz, porque existe uma força interna que se eu tiver dinheiro, deixo de pertencer, Wow. entendes? Sí, he E conocido casos de personas que sí, me tiene lógica lo que estás diciendo y me resuena bastante porque es como un bloqueo, como no, no puedo tener dinero.
Entonces, como liberar isto, não? Primeiro, nós trabalhamos muito com rituais, não? Porque o ritual para a mente é algo que está realmente acontecendo, materializando. Tu sai do campo ideacional da intenção e vê algo acontecer. Por isso que nós trabalhamos muito com rituais. As constelações são hechas de rituais. A biodança são hechas de rituais de vínculo. Então, se de nada vale dizer para a pessoa, mira, não importa se tu tens ou não tens dinheiro, não importa que tu família te critique, não queira mais nada contigo, porque jamais tu deixará de pertencer a tu família. A Exacto. família, verdade? Salimos da família, mas a família jamais sai de nós outros. Então, se isso dá um lugar ao medo, pero solamente dizer não cambia nada. Tu tienes que ritualizar para conectar com tu emoção del medo e poder dar um direcionamento. E isso, muitas vezes as pessoas pensam que os códigos e valores familiares são só de coisas buenas. Não, 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 não. Muitas vezes somos leales a traumas, a coisas que destinos difíceis da família, verdade? Abusos. Muitas vezes estamos numa vibração, não? Inconsciente de a ser pertencer àquele antepassado que foi excluído e nós outros tomamos para nós outros o dolor. Sí, ahí voy ahora, que yo de que una de las cosas que ustedes mencionaron en la clase fue la jerarquía. Y yo me di cuenta que yo no ocupo mi lugar, porque antes de mí, perdóname, mami, ya, o sea, mi mamá se enojó conmigo porque yo lo dije en mi libro, pero si ya lo dije en mi libro, pues, I'm sorry, lo voy a decir aquí. Me di cuenta que yo no ocupo mi lugar porque antes de mí hubo un aborto. Y aparte de eso, mucho antes de todo eso, mi papá tenía una joven embarazada en el 65, cuando él ni siquiera soñaba casarse y tener a mis hijos, a mis hermanos Uhum. mayores. O sea, creo que ninguno de mis hermanos y yo tenemos como el lugar que debe ocupar. ¿Por qué es importante la jerarquía en la familia? Mira, é tão importante que Bert Hellinger, ao dar o nome de constelações familiares, ele quis mostrar a relevância da hierarquia, verdade? Então, muitas pessoas confundem que solamente os conflitos familiares podem ser temas de las constelações. Não é verdade. Qualquer situação limitante em tu vida amorosa, financeira, física, lo que seja, se pode trabalhar com a terapia das constelações. Por quê? Ele quis mostrar que assim como o universo, não, nosso sistema solar, cada planeta, o Sol, a Luna, ocupa um lugar, nós outros, ao entrarmos em esta existência, entramos através de que sistema? Familiar. Também ocupamos um lugar. E que passaria se nós outros decidíssemos, mira, vamos mover um pouquinho o Sol, vamos sacar o Sol de sua órbita e mover 5 milímetros. Generaria um caos em todo o sistema. E é isso que passa em nosso sistema familiar. Por isso, nos dramas de la vítima, vitimário e sempre há um salvador. Estamos atrapados. Por quê? Porque não ocupamos nosso lugar. Qual é o único lugar que todos nós outros ocupamos? É o lugar de hijos. Sí, Todos nós outros, em nosso sistema familiar, somos filhos, pero não nos comportamos como filhos. Primeiro, criticamos nossos padres, ou seja, nos criamos padres de nossos padres, porque sempre estamos criticando os padres. Porque queremos mais e eles não têm para dar e nos frustra, porque queremos mais, verdade? Então, esse comportamento infantil de exigir que os outros nos dê e não que nós outros podamos ir buscar, nos hace criticar os padres e sí, imediatamente cambiar de posição. Um de los padres se vai,
ou porque morreu, ou porque encontrou uma amante, ou porque cansou de Sí. la relación, se foi. O cuando envejecen creemos que sabemos más que Ah, ellos. sim, não, quando envelhece eu já Sí. nem hablo, sempre nos comportamos como padre nossos padres. Pero quando somos jóvenes e passa uma situação dessa, ou vemos a situação de abandono de nossa madre, que nosso padre não está, um de los hijos vai se identificar com o dolor de la madre ou com o dolor del papá e vai ocupar o lugar del papá ou mamã. Ao ocupar o lugar com um de los padres, primeiro que tu já não tens mais espaço para ter uma pareja. Tu madre ou tu padre, se tu está sendo leal a eles, já ocupa o lugar de tu pareja. Tu vai passar a sentir-se que é padre de tus hermanos. E isso cria um caos, revolta entre os Sí. hermanos, Pero sabes también, por ejemplo, en Santo Domingo se usa mucho que el hermano más grande, aún estando los padres ahí, cuidaba al más pequeño. isso é O sea, ya ahí hay un desorden. desordem no amor. Porque o amor solo não basta, ele necessita destas ordens que chamamos ordens sistêmicas ou ordens do amor, para que pueda fluir em abundância. Senão, não é amor, é codependência, é manipulação, é o que tu quieras chamar, pero isso não é amor. Saben, un proceso de sanación, yo le devolví su lugar a mi mamá y retomé el mío. Ella ni se ha enterado, pero Não, não yo lo importa, hice, és tu, sí, é yo como sé. está dentro de ti. Sí, porque a mí eso estaba como afectando, como tú bien sabes, todo, la jerarquía y todo lo que implica. Otra de las cosas que yo escuché en la clase fue que primero van los hijos, ¿verdad? Y esto es algo que se podría decir que yo sabía, pero a una vez inconscientemente hace cosas. Yo era muy parte de mi crianza, era muy ser madre, 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 y a veces uno como que descuida un poco a la pareja. Sim. Ramiro fue una de las cosas que dijo que primero es la pareja y después los hijos. Y yo quiero saber el por qué, que los Bueno, explique a quienes no entendían, a quienes no desconocen. perfeito. Primeiro que não és uma coisa, como vou dizer assim, taxativa, depende. Los hijos, quando necessitam, que são bebês, que são chiquitos, não? Que necessitam prioridade, eles estão arriba da pareja. Uma coisa é a precedência, certo? Então, a ordem de jerarquia já tem duas miradas, precedência e prioridade, certo? En ese caso sería prioridad porque no se puede atender un bebé o Claro, no se o puede atender bebê solo. não se pode atender solo, está aí o bebê necessitando comida, alimento, coisa, não importa se tu estás aí tendo sexo com tu pareja, desfrutando, tu vai parar e vai atender tu hijo, verdade? E não só a madre, também pode ser o padre, não? É Claro, importante que ter esta claridade. La coisa passa que, sobretudo nós outras mulheres, não cortamos o cordão umbilical. Recuerda que eu falei del útero estendido? sí. La mujer se queda nesse útero estendido com seus hijos. Dios mío, ¿verdad? Não, não há tempo. É a tal do amor incondicional. Não é verdade isso. Mira, esse amor incondicional só podemos ter com nós mesmos e com quem tu crees que é el orden universal, seja Deus, seja a vida, o que tu tienes como inteligência superior. Esse é um amor incondicional, pero não é amor como conceituamos como afeto. Quando chamamos de um amor incondicional com nós mesmos e com esta dimensão espiritual, nessa inteligência superior, queremos dizer que quem somos nós outros para juzgar a vida? A vida tem uma ordem superior que mi software mental não é suficiente para entender a razão por que a vida me coloca no centro de determinadas situações que parecem horríveis. E digo, por que comigo?
Sí, Porque yo me preguntaba existe, mucho el por qué, cuando estaba ahí en el victimismo, pero ya no, claro, ya entiendo que todo exato. tiene Então, propósito divino. isto é um amor incondicional. E o amor incondicional não tem nada que ver com o bem ou mal. Não é o conceito que temos del amor é amor como afeto. Me gusta tal persona. Ai, es mi hijo. No, yo soy la madre. Entonces necesito aceitar mi hijo como não é assim, meu amor. Não é. Los padres dão, e aí depois vem a terceira ordem, no que já vou falar, no equilíbrio entre dar e receber. Então, todas as relações são condicionadas. Todas. Eu não posso dar mais nem receber menos. Eu posso receber algo distinto de lo que dei, pero em termos de importância, algo que seja tão importante para mim quanto o que foi importante que dei para el outro. Então, muitas vezes as pessoas, eu posso dar dinheiro, se eu tenho dinheiro, e o outro dá presença, o outro dá acompanhamento. Eu não preciso pagar na mesma moeda. Entende? Pero doy aquilo que não é importante para mim, é importante para o outro que vai receber. Esta é a grande diferença. Pero há um nível hierárquico que não há como equilibrar, dar de vuelta, que é a relação entre padres e hijos. Os padres são os veículos de la vida, através del qual a vida se manifesta em los hijos. Eu não tenho como pagar isto. Não há nada que eu pueda fazer para mis padres para compensar isso. Sabe como é a lei de la vida? Tu dá a tus hijos, não dá a tus padres. Porque o sentido de la vida sempre é para adelante, nunca para atrás. Certo? Então, se eu vou dar a meus filhos, e se eu decido não ter filhos, eu vou aportar ao mundo. Eu vou a desenvolver projetos que vou trazer consciência a mais pessoas, certo? Eu vou fazer algo que deixe um legado de evolução à humanidade. Esta é a forma de honrar tudo que recebi de meus padres. E os hijos se sentem culpables se não aportam dinheiro, se não fazem isso para os padres. Quer dizer, miram a vida está cá e eu estou mirando a meus padres, eu não estou mirando a vida. E por que isso passa, Wendy? Porque vivimos, infelizmente, uma cultura de educação infantil. Sabes que yo, ahora que tú mencionas eso, yo he conocido personas que son muy enfocadas en los hijos y creen que es como un gran logro, un gran mérito, pero han dejado de vivir ellas, E tu não ellas. sabes o peso que isso genera nos hijos. A culpa de los hijos querer ir ao mundo e não poderem por culpa. Mi madre Sí. nunca mais trabalhou, mi madre nunca estudou, mi madre. Então, eu sou a razão. E quantos padres, isto é a razão de minha vida? Isto é um horror. Isto é uma cadena que Sabes que yo hijo não hacía pode eso. progressar. Ay, es Mas que ustedes son mi vida. Ay, Dios mío, ahora nada más digo, ay, padre. imagina para um hijo escutar isso e de repente Sí. ele quer tomar uma atitude que é contrária a ti. Tu No, pensas de uma maneira. gracias a Dios, ellos son dichosos que desperté a tiempo, porque ahora le digo, no vuelen, hagan lo que ustedes deseen, yo soy Claro, feliz. Gracias a Dios. pero eu te cuento, assim como tu trai tus coisas, eles também traem. Tu pode dizer isto agora, pero não sabemos o quanto impactou em suas vidas. Eles também vão buscar a maneira de liberar-se destas cadenas que inconscientemente generamos em nossos filhos, porque heredamos estas cadenas. Entende? Una de las cosas que yo escuché a Ramiro decir en la clase que ustedes daban es que a veces retroceder es avanzar, arrodillarse es crecer. Cuando nos rendimos, podemos avanzar. Y quiero leer esta partecita que fue como wow para mí. Aceptar significa reconocer la realidad tal cual es
sin intentar cambiarla. Solo cuando dejamos de pelear con el pasado, recuperamos energía para construir un posible y mejor futuro. Eso para mí fue wow. Wendy, te están hablando. Suelta, suelta, suelta. Pero Entonces yo quería que tú le dijeras a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, eh, que no quieren dejar eso, que no quieren soltar el control o dejar el pasado o también soltar el futuro, mira, ¿qué les recomiendas? el controle hace parte, certo? Eh, quando dejamos decimos queremos soltar, verdade? Porque tu tienes uma parte fisiológica, que é tu cerebro. E este cerebro ele vai fazer todo através do software mental para manter-te vivo. E é a ilusão do controle, certo? Há pessoas que aprendem a confiar em la vida quando já não há mais que fazer. Por isso que a mim não me gusta de usar a palavra rendir-se. Rendir-se não é tu decisão aceitar, é porque tu já não podes mais. E não é a sábia aceitação. Quando miramos a escala de David Hawkins, não, invito todos a mirarem isso, como tu estás vivendo tu estilo de vida, não? Que são os níveis de vibração emocional, verdade? E o amor, né, 500, são 500 Hz, a vergonha, a culpa, são 20 Hz. É a coisa mais horrível que tu pode viver, é se quedar preso, atrapado, a culpa ou a vergonha. É um horror. Melhor ter ira, ser um revoltado, que já a rábia já é um pouco mais, é um pouquinho mais, Más alta. mais alta. A pior coisa é a vergonha e a culpa, são as 2 primeiras. Que esse campo de ressonância, que é uma frequência, verdade? Emocional, Y hay vibramos. personas que quieren infligir la culpa como medio de control también. Mas isso é a grande maioria, por isso que estava falando, Wendy, de la educação, que somos educados a permanecermos infantiles e não madurar. Que é essa educação? É buscar culpables, não é responsabilizar-te, certo? É apontar o dedo para os outros, para os acontecimentos, para a economia, para o presidente, para o que seja. Pero qual é a mi responsabilidade nisso? Como eu estava dizendo, muitas vezes eu digo: "Eu não sei como parei acá, não decidi estar, pero estou. Bueno, e que vas a hacer a partir de agora? Estando". La pior pergunta, eu como sou máster em programação de linguística, é el porquê. El porquê te leva a um loop encerrado que reativa es la mente mentindo. A mente, o nome mente é maravilhoso, porque mente. A mente mente. Ella cria mecanismos, trampas de racionalização para te manter atrapada em las heridas de la emocionalidade infantil e não para que tu para que tu busque la madurez. Las lealdades es um síntoma del amor infantil que estamos atrapados, verdade? Eu sou leal ao sofrimento de minha madre, aquele dolor que minha madre. Por que que é um amor infantil? Porque os ninhos, eles juegam de seres superman, supermulheres, que podem cambiar todo. Nenhum ninho pode tomar para si o destino de seus pais. Y Eles si são es, y maiores. si es caso, porque he conocido casos de mujeres mayores que le infligen esa culpa en los hijos, como que ellos tienen que hacerse cargo de ellos y todo eso, ¿también ahí estarían siendo infantiles? Claro. Se os Es también sus heridas hablando? mira, mira como nós outros, ó, mira a mirada de vitimismo, Wendy. Vou te invitar a mirar como tu estás mirando, verdade? Los hijos já não são mais dependentes de suas madres. É uma decisão deles manter-se atrapado às trampas afetivas de sua madre. Mm, Compreende? É ok. sua decisão. Todos nós outros, acabei de falar, não?
traemos heridas de nossa educação com nossos padres, porque nossos padres, muitas das coisas que nos ensinaram foi através de los niños heridos deles, de seus dolores. como una cadena As así de únicas pessoas que podem cortar a cadena é a própria persona. Eu não posso dizer: "Mamã, não me manipule mais". Isso isso eu tenho 40, 50 anos em la cara, e digo: "Mamã, não me manipule mais". Mas eu vou a mirar para ti e vou dizer: "Mas quantos anos tu tienes? 5? exacto. Por que que necessita pedir permisso para que madre deje". Tu é que necessita reconciliar-se com tu amor próprio, com tu poder personal e poner limite a tu madre. Não és outra persona por ti, entende? Então, como miramos as coisas mostra a herida que está sangrando. Então, se buscar porquês é uma forma de continuar atrapado nela infantilismo. Cambiem porquê. Para quê? ¿Sabes, Reyen? Esta es una pregunta que a todos los que vienen se la hago, y es que si crees tú que existe vida más allá de la Tierra. Mais allá de la tierra, mira, com certeza, a vida é algo tão maravilhoso que de partículas, não? Desarrollou-se a existência. A vida é uma força que não podemos conceber com palavras, entende? Dizer que existe vida mais allá de la terra, claro, tudo é manifestação da vida. Esse sistema solar, pero o sistema solar no cosmos não é o único. Lo que sí, Wendy, necessitamos aprender para conectar com a confiança da vida, que existem várias formas de expressão de vida, que não é solamente a conhecida, pero a conhecida também já foi um dia desconhecida, compreendes? E só vamos nos entregando à medida que vamos conhecendo. E é por isso que um dos instintos do ser humano é o instinto de buscar coisas, de búsquedas. Verdade? Curiosidade é um instinto. Por isso que o homem explora outros planetas, busca, né, condições de poder de teletransporte e tanta coisa, porque aí fora tudo é vida, verdade? Eu tenho minhas crenças religiosas, verdade? Que a mim não me gusta muito falar de minhas crenças, não? Porque há pessoas que te aíslam por suas crenças, não? Se eu não creio na mesma coisa espiritual que tu, então se tu não faz parte, não? Então Exacto, se me gusta cierran. dizer, eu creio numa força superior, que se chama vida, Deus, lo que sea, verdade? Padre, madre, pero eu creio nisso. Existem pruebas, para mim existe muitas pruebas por las quais já passei e todos nós outros, independente de lo que tu creas ou não creas, necessitamos sentir-nos pertencendo a algo maior que nós outros, porque isso é o que estava falando de pertencimento. Porque quando nos sentimos pertencendo a algo muito maior que nós outros, nos permite ter a liberdade de decidir não estar em determinadas relações. Se tu vida gira em torno de uma determinada relação, tu não vais conseguir sair da toxicidade dessa relação, porque tu necessita pertencer. Então, se a fé é fundamental, verdade? Há pessoas que se dizem ateias, não? Eh, pero eu digo algo. Ramiro tem um exemplo que a mim me encanta, não? De tomar um livro, não? Don Quixote de la Mancha, não? Cortar todas as palavras, certo? Em pedacitos, colocar em uma canasta. Quantas vezes teríamos que sacar, não? Essa canasta para que as letritas caíssem na ordem do livro, de lo que está escrito. Milhões de vezes e talvez sei lá quando ia acontecer uma página daquilo, verdade?
pero de alguma maneira aconteceu tua existência aqui. Mira, Rayen, yo creo firmemente y fielmente que si las personas creen Dios y si las personas creen que Dios es amor, entonces asimismo usted debe de creer de que debe de haber, o por lo menos mi creencia, de que debe de haber respeto, de que debe de haber, que esa es como la palabra clave, a respeto y aceptación. El que tú creas algo no quiere dejar dicho que, y yo lo crea diferente, no quiere dejar dicho que yo no te deba de respetar o de excluirte. Es como cuando tienes un padre, ¿verdad? Un padre tiene varios hijos, pero él a todos los quiere, aunque sean distintos, aunque se peleen entre ellos y todo. Entonces, así es como yo veo que Não, e debemos. cada um vai ter um conceito del padre. Esse que é o mais hermoso, Exacto, essa é a exacto. chave, verdade? Pero é inegável, verdade, que existe uma força, que mantém a vida. Com toda a coisa que hacemos, e mesmo que digam assim: Esse planeta deixará de existir", pero a vida não. Mira, existe um princípio de la vida que tudo, eh, continua existindo enquanto é funcional para a vida. Quando perdeu a função, não existe mais. Ya, E eu sinto que a Terra é um espaço de aprendizagem, mas que tipo de aprendizagem? Que somos uma unidade, que necessitamos em este tempo presente existencial, eu sou meu corpo, eu não tenho um corpo, porque eu não posso estar em outro lugar sem meu corpo. exacto. Então isso faz parte da minha essência. Eu sou espírito, eu sou corpo, eu sou mente, sou emoções. E a grande aprendizagem para mim em esta existência é atuarmos de forma coerente, integrando estas 4 dimensões que eu sou. Então, hay pessoas peleando que espírito é maior que a emoção é maior que a cabeça, que a mente. Uma peleia infrutífera, desnecessária. Somos todos y ya. E o aprendizado é viver de forma coerente com tudo que somos. Este, para mim, estou a serviço a ensinar as pessoas e aprender a viver de forma coerente. Ainda estou lejos disto, verdade? Pero eu aceito minha humanidade, já aceito que já não sou perfeita, que as coisas não que eu controlo, de vez em quando perco o controle. Eu digo assim: "Não me chamem de maestra e nada disso, porque é uma carga que eu não quero ter, entende? Eu quero continuar sendo humana, com meus acertos, com meus errores, sabe? Eu quero continuar vivendo com intensidade, com desfrutando daquilo que chega para me desfrutar e me entristecer com aquilo que me chega para desfrutar de la tristeza. Rayen, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido una conversación fascinante, tan llena de conocimiento. Tienen que regresar acá porque hay temas que hay que tocar que son también de mucho, mucho valor e importancia para todo el que nos ve. Muchísimas gracias. Voy a compartir acá tus redes igual Sim. que las E mías. uhum. E nós Que- outros estamos abrindo um canal novo de YouTube, que Oh, pode sí, comparte el canal sim, de YouTube. Sí. Rejane Ramiro, e tem o outro que é SOS Amor. É que não temos mais playlists. Lotou todo. Entonces, estamos pensando, esse é o Baby. Tem apenas 2 gravações que estão subindo aí, então estamos pedindo também que as pessoas empecem a seguir, porque estamos selecionando vídeos como esta classe. Tu falou tanto desta classe que assim, humildemente te agradeço que comparta também nossa classe, verdade? Sí, sí. Porque as pessoas vão querer ver que esta que classe é essa que o Indian tanto habla. Sí, pues muchas gracias. Siempre es un placer y compartir contigo, estar en tus clases. Es de mucho conocimiento, mucho aprendizaje. A mí me fascina y me encanta la relación tuya y de Ramiro. O sea, son como un ejemplo. Así que muchísimas gracias. La invitación saben que ya está para regresar. Muchas gracias a todo el que nos ha visto. Que tenga muy bendecido día y muchas gracias.
Graças a ti, querida, por esta invitação. É sempre um prazer compartilhar. Um beijo a todos. Gracias. Gracias, Regen. Gracias.